Meditações Diárias da Palavra, em Juízes capítulo 2, verso 10, nós lemos a palavra de Deus assim: toda aquela geração também morreu e foi sepultada, reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Amém. Veja bem, meus amados, a palavra diz para nós que Josué foi um líder extraordinário do povo de Deus. Foi o sucessor de Moisés, entrou na terra prometida, teve várias conquistas, distribuiu a terra entre as tribos, ele conduziu o povo, ele era o líder do povo, né? Podemos pensar um líder político, um líder espiritual. Então ele conduzia todas as ações, né? Tudo quanto dizia respeito ao povo de Deus. E ele, no final da sua vida, depois de um longo ministério, ele reúne todo o povo num grande ajuntamento solene e ele faz uma retrospectiva das ações de Deus e ele reafirma seu compromisso pessoal e familiar com o Senhor, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E após, então, diz o texto que ele morre, e o capítulo de Juízes já nos revela isso, né? Com a morte de Josué, juntamente com a morte dos anciãos e daqueles que foram conduzidos sob a sua liderança, né? Então se passam os anos e o que acontece é que a palavra de Deus então vem descrever que toda aquela geração morreu e iniciou uma nova geração. E a declaração desse texto, ela é assim, é muito inquietante, né? Na verdade, ela deve nos causar um impacto muito grande ao lermos esse texto naquele contexto, naquela realidade. Porque se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Veja, né? Uma geração que não conhecia o Senhor, nem as suas obras, nem os seus feitos, não é? Aquilo que o Senhor havia realizado em favor do seu povo. Eles estavam numa terra, eles estavam ali experimentando as coisas boas daquele lugar, mas eles não tinham qualquer consideração com o que havia acontecido no passado para que eles pudessem estarem ali. E a partir então dessa declaração, né, que se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, é que eu gostaria de apresentar aqui a advertência desta manhã. Temos pensado sobre conhecer o Senhor, sobre a importância de conhecer o Senhor, de continuar, né, num relacionamento íntimo, profundo, pessoal com Deus, né, para conhecê-lo cada vez mais e para fazer a sua vontade. E aqui nós estamos diante de uma situação muito trágica, uma situação caótica, e uma situação que aconteceu lá, mas que nós podemos perceber que uma Europa que foi ali um lugar em que se desenvolveu o grande avivamento, né? Então nós temos aí o século XVIII, que foi marcado, né, por grandes avivamentos e grandes líderes, pregadores, né? Então a própria questão das missões modernas, né, quando nós vamos encontrar ali a preocupação com a expansão missionária, e nós vemos hoje uma Europa pós-cristã, nós vemos uma Europa em que os templos foram feitos de boates, de bares, de bibliotecas, de hotéis, de kitnets. Sim, então, lugares que anteriormente milhares de pessoas estavam lá para ouvir a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e hoje apenas estão as construções e não tem mais qualquer tipo de vinculação com aquele passado glorioso de pregação do evangelho. A geração que se levanta ou que se levantou, podemos entender que também da mesma forma, uma geração que ignorou a mensagem de Deus ou que não foi devidamente confrontada com o poder do evangelho. E nós hoje temos uma responsabilidade. Nós precisamos fazer sempre uma pergunta: qual é o legado espiritual que estaremos deixando para a próxima geração? Qual é a herança espiritual que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos,
para aqueles que virão depois de nós até Jesus Cristo voltar. Então é necessário que o que nós recebemos como semente do Evangelho hoje, em que desfrutamos da alegria da salvação, precisa ser compartilhado para que aqueles que virão depois de nós tenham a oportunidade de poder viver para o Senhor, de poder agradar ao Senhor através do conhecimento do Senhor. Veja que a responsabilidade nós temos diante de Deus e diante da sua palavra, de poder apresentar, porque, na verdade, como é um privilégio, um benefício para nós hoje, precisa ser também daqueles que virão depois de nós. Que Deus nos ajude nesta grande responsabilidade e neste grande desafio, porque o que vemos é uma sociedade cada vez mais secularizada, mundanizada, indiferente para Deus, em que vemos o crescente número de cristãos que se declaram como nominais, em que vemos desigrejados, em que vemos pessoas que se declaram também em que não creem mais em Deus, o ateísmo cresce e nós precisamos estar olhando muito atentamente qual é a parte que nos cabe, o que nós precisamos fazer. Então, que nós estejamos nos colocando diante de Deus, disponíveis para Deus, como instrumento de Deus e com a responsabilidade de proclamar a mensagem genuína do Evangelho a todos que nos cercam, mas principalmente para que esta mensagem avance na próxima geração. Vamos orar? Senhor Deus, aqui nós lemos a Tua palavra neste momento, Deus, e que causa um impacto na nossa vida. Olharmos para aqueles dias dos juízes em que cada um fazia o que bem queria. Quando olhamos para a Europa, Senhor, que hoje é chamada de pós-cristã, com indiferença para a Tua palavra, com indiferença para com o Senhor, e que nós, ó Deus, estamos aqui neste tempo, usufruindo desse privilégio, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude para incessantemente estarmos transmitindo a mensagem do Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Bem como, Deus, queremos impactar o nosso país com a mensagem do Evangelho. Pedimos a Deus que nos ajude. Oramos com gratidão, porque a Tua palavra chegou até nós, porque esta mensagem salvadora chegou até nós, porque esta mensagem inspirada chegou até nós, e queremos fazer com que ela chegue também no coração da próxima geração. Assim pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você, fique com Deus.